Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Vamos aqui para os nossos recadinhos. O primeiro dele, já entrou essa semana aqui os avisos, que eu acompanho pelo Face também, o Bazar do Artesanato. Dia 25/4, das 12h30 às 16 horas. Dia 26/4, das 8 às 11 horas. Sábado e domingo. O local, em frente aqui à livraria, ok? Vamos ter vários produtos, vários itens que as meninas lá do artesanato trabalham, participam e criam esse trabalho maravilhoso. Não deixe de vir, compre aquele presentinho para o Dia das Mães, porque elas vão ficar felizes em poder vender tudo que tem lá na frente, né? Aquele avisinho tradicional, vamos desligar o celular e vamos nos ligar com Jesus. Este é o momento. Aqueles que vieram pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos nós, né? Se precisar de alguma informação, a Cristiane está lá atrás, a Lourdinha está aqui, pode dar todas as informações para vocês. E a nossa campanha das cestas básicas, são mais de 400 cestas todos os meses. Temos que divulgar, temos que pedir bastante aqui, porque o público, vocês que nos ajudam neste compromisso, ok? E o Evangelho está lá. Olha lá, Márcio. Evangelho pelo Zoom. De segunda a sexta-feira, né, estamos lá com esse trabalho. E eu já vou até antecipar um pouquinho, né? Meus agradecimentos à nossa palestrante, a Márcia. Este Evangelho, a Márcia faz todo o trabalho da leitura do Evangelho, o livro de mensagens, de segunda a sexta-feira, passa para o Vitor faz os PowerPoint, passa para mim e eu distribuo para os coordenadores das equipes de segunda a sexta-feira. Olha só o trabalho da Márcia, né? Estudar incessantemente o Evangelho, os livros de mensagem, para que possamos entrar na residência das pessoas com a mensagem do Evangelho. E nossa querida Márcia desenvolve esse trabalho. E ela vai ser a nossa palestrante hoje. Já alterei tudo aqui, Márcio. Não fique bravo comigo, hein? Então, ela vai falar sobre a realeza de Jesus, né? A Márcia participa dos cursos, participa de diversos trabalhos na casa, palestrante, e nós estamos sempre juntos, vibrando bastante pela Márcia. Sempre que pode, ela vem nos ajudar aqui, né? Uma colaboradora intensa. Leitura do Evangelho, leitura da mensagem, prece inicial. Hoje está com a Cláudia, nossa querida Claudinha aqui da equipe. As vibrações, tá sério lá, ó. Professor Adilson Zanardi vai conduzir as vibrações para nós hoje. E vamos todos nós procurando nos tranquilizarmos, buscar a Jesus, para que possamos obter todos os ensinamentos que a Márcia vai nos passar, as vibrações, as leituras, são tudo muito importante para todos nós. Cada leitura, cada texto é um aprendizado. Muita paz, muita luz. Vamos iniciar, Cláudia. Boa noite. Do livro de mensagens, Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. É muito cômodo culpar os outros por qualquer desilusão ou sofrimento que estejamos passando. Não é fácil aceitar a responsabilidade pelas nossas próprias ilusões e desenganos.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a vida futura, item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia da sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente a um povo ignorante, de pastores, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Vamos, então, fechando os nossos olhos, nos preparando. Vamos buscar a imagem do Mestre Jesus, nos envolvendo no seu manto de luz, nos tranquilizando, nos preparando para receber todas as energias que Ele tem preparado para cada um de nós. Vamos agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite, uma noite de aprendizado, que a nossa querida palestrante Márcia preparou para todos nós. Que Jesus possa nos envolver no seu amor, nos trazendo a sua paz, nos fortalecendo a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus. É grande alegria de estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração o convite do Domingos, a recepção tão amorosa dessa equipe. Mas eu digo assim, essa questão do Evangelho, que já estamos em 1500, né? 1716. Então, assim, é uma oportunidade, eu digo, e uma grande responsabilidade quando a gente fala de Jesus, quando a gente vai procurando entender um pouquinho e a praticar, que é a parte mais difícil para todos nós. Mas eu me sinto, assim, muito grata por toda essa oportunidade de um dia ter chegado a essa casa bendita. E hoje eu convido vocês para que possamos juntos compartilhar de uma reflexão, falar de Jesus. Nós vamos lembrar, nos transportarmos àquele momento tão delicado da vida do Mestre, quando ele é preso e é levado às lideranças lá do Sinédrio, que seria um conselho supremo, um tribunal religioso, e ali tem os sacerdotes judeus, mas eles seguiam as leis mosaicas. Então eles entenderam, ou não quiseram, julgar Jesus. E assim Jesus foi encaminhado para o pretório, que era a região, a residência, lá na Judéia e Jerusalém, do governador romano Pôncio Pilatos. E neste encontro, Jesus será interrogado. Isso foi muito bem trazido no capítulo 2, essa fala de meu reino não é deste mundo. E nós vamos aqui procurar entender um pouco de que se trata essa genuína e tão grandiosa, ao mesmo tempo, realeza de Jesus. E esse encontro, Jesus vai ser interrogado por Pilatos. Então ele vai dizer assim, chegar a Jesus. Pilatos se dirigindo a Jesus. Tu és rei dos judeus? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo.
Se meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Está lá no Evangelho de João. Então, Jesus estava sendo acusado de pleitear algum espaço de rei, algum trono, algo semelhante. E nesse processo tão injusto, né, ele foi condenado, ele foi julgado nessa questão. Mas o mestre, com sua sabedoria, com a sua luz intensa, ele vai entender da limitada percepção e visão daqueles homens, porque ele relativiza essa fala, né? Na verdade, ele tenta desconstruir esse reinado ao que estava se referindo Pilatos. Porque esse reinado é um reinado material. Jesus, ele não nega a sua realeza, porque o seu reinado era divino. Então, não estava esse reinado restrito a um lugar físico, não estava restrito a poder, a uma situação de domínio ou algo semelhante. O mestre entendia muito bem que a sua realeza ultrapassava, como ele disse, não é deste mundo. E assim, essa realeza terrena, nós sabemos que ela se encerra com o desencarne, com o encerramento da vida corpórea. E a realeza moral é essa que vai governar, sobrepondo-se além da morte física. E sim, Jesus, por essa razão, é o governador espiritual do nosso planeta. Mas a indagação continua. Mas por agora, ele diz Jesus, o meu reino não é daqui. Pilatos então disse, então logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus nos ensina que a sua realeza é de cunho espiritual. O sentido figurado do reino e realeza, presentes na fala do Cristo, não se vinculam a conquistas materiais, tronos, joias, terras, poder, ouro. De forma nenhuma. A sua realeza está na posse desses valores espirituais, da nobreza da alma, dos tesouros do coração. No reino de paz, amor e fraternidade. Este reino de Deus que não é um lugar físico, e sim uma condição espiritual. É aquilo que vamos levar dentro de nós. É o reino que nós vamos instaurar em nós. Um reino de conquistas espirituais. Mas ele disse ali uma frase muito interessante, não é? Mas por agora, o meu reino não é daqui. O que a gente entende, nos faz entender, por agora, neste mundo de provas e expiações, que ainda estamos com o predomínio do mal, mas sim pensando lá no mundo de regeneração, o verdadeiro mundo de paz, de compreensão, de tolerância. E o que a gente vê, Kardec, com uma sabedoria intensa, nos traz no Evangelho, aproveitando esse tema, dizendo, então Jesus nos falava sobre a vida futura. Essa vida futura que é uma meta que se destina à humanidade, devendo sempre ser o objeto das principais ocupações do homem na Terra. Isso muda tudo, né? Essa visão da vida, da continuidade, da vida eterna, da vida espiritual. Então, sabia Jesus que tudo aqui é muito passageiro nessa vida terrena, sabia da transitoriedade das existências, né? E vamos carregar os feitos que fizemos, positivos ou negativos, ao retornarmos no mundo espiritual. É a compreensão que temos da continuidade. Então, sua fala foi voltada, sim, para a vida futura. Sempre pensando do ser espiritual que nós somos. Mas ele nunca negou, em momento algum, que teríamos que viver, sim,
essa vida material da melhor maneira possível. Inclusive, esta encarnação é a nossa melhor oportunidade. Vamos imaginar o quanto nós quisemos reencarnar. Ficamos lá na fila da reencarnação, aguardando por esse momento, com muita expectativa. Então, é dessa encarnação que nós temos que aproveitar. Dessa maneira, ele também falou de todos os desafios dessa vida terrena, das responsabilidades naturais que temos no mundo, nos convidando sempre a aprofundar nosso entendimento a respeito dessa vida que temos aqui. Então, ele falou sim, no Dai a César o que é de César, que devemos ter os nossos compromissos, os nossos deveres perante a sociedade, perante a nossa família, perante o nosso trabalho, seja ele qual for, as nossas atividades dentro dessa existência, as nossas atividades também no campo material. Falou também para nós dos bem-aventurados na terra, os sermos mansos e pacíficos, né? Afastarmos a cólera, a irritação, o ódio, a vingança, cultivarmos a afabilidade, a doçura, a paciência, todas essas características que temos que tentar conquistar aqui e agora. Também nos disse sobre a sede e fome de justiça. Nós temos que lutar, sim, dentro de todo o respeito, do respeito mútuo, do respeito a nós mesmos. Mas temos, sim, que sempre estarmos caminhando para melhor, para o progresso, para auxílio à humanidade, pensando na coletividade. Sempre assim. Também tem outras reflexões que ele nos trouxe. Amar aos inimigos. Mas como assim? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto é tempo. É nesta encarnação, é nesse momento. Porque ao desencarnarmos, vamos chegar ao mundo espiritual como estamos aqui agora, levando os sentimentos que temos nesse momento. Não vamos mudar porque simplesmente desencarnamos. Este é o fato. Chegaremos lá desse jeitinho que estamos aqui. Também nos falou de orar por aqueles que nos perseguem. Como é difícil, né? O perdão. E é um movimento que a gente tem que fazer sempre, aproveitando esta evolução, neste grande educandário que é a Terra. E aí Kardec nos diz que tudo isso nos traz um ponto de vista, muda o nosso ponto de vista. Porque a ideia clara, como ele diz, e precisa, que se faz da vida futura, vai nos dar uma fé inabalável no porvir. Uma fé, uma convicção, uma certeza. Essa fé tendo consequências enormes sobre a moralização dos homens, como vai modificar. Nós que chegamos aqui, que assistimos palestras, outros como trabalhadores, que viemos fazer os cursos, do primeiro para o segundo, para o terceiro ano, quantas mudanças, não é? A gente percebe em nós, principalmente, e naqueles que estão junto a nós. Não importa quanto eu me modifiquei, mas se eu conseguir fazer esse movimento, já é muito para uma encarnação. Porque reforma íntima a gente não vai conseguir em uma encarnação, mas vamos transpor a outra, mas estamos caminhando à frente sempre. Então, essa questão, ao nos esforçarmos para conquistar virtudes, o coração se enche de tesouros tão importantes. E como ele nos ensinou, o Mestre Jesus, onde estiver o nosso tesouro, estará igualmente o nosso coração. Então, o grande desafio para cada um de nós está em construirmos essa compreensão da nossa imortalidade. E o Espiritismo veio como terceira revelação, falando principalmente da reencarnação, essa oportunidade divina que nós temos, para ter esse aprendizado, para caminharmos no sentido da evolução espiritual. E a gente também vai entendendo que Deus
na verdade, ele não vai condenar a nossa vida material, o que temos que fazer, mas sim os excessos, né? Está lá no Evangelho, o abuso disso, né? Que vai nos prejudicar, sim. E é contra esse abuso que se previne os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Afirmando sobre isso. Nós temos lá no Evangelho, quando fala de uma realeza terrena, aquela rainha da França, que vem dizer, nossa, que desapontada que ela vai chegar no plano espiritual. Né? Quanto equivocada ela chegou ao plano espiritual, por não entender essas questões. Ela diz assim, o orgulho me perdeu sobre a terra. Inclusive, até ela diz das orações que a gente tem que fazer. Essa chegada ao reino de Deus, esse reino de Deus em nós, né? Todas as virtudes, a humildade, e não a questão das posses materiais, como ela o fez. É uma mensagem muito boa para a nossa reflexão, né? E aí a gente vê como que a gente pode transcender esse momento imediato, né? Através, muitas vezes, claro que vamos ter as nossas dores, reveses, dificuldades, alegrias, conquistas, muitas vezes. Então, isso fazendo parte dessa nossa caminhada. É muito difícil compreender, mas nós sabemos da dor, que a dor é chamada dor evolução. Como a gente passa por aquela dificuldade, como nós crescemos, como nós avançamos, quanto aprendizado, quão importantes são essas experiências na nossa vida. E assim nós vamos vendo que a cada dia são as chances maiores de construirmos esse reino de Deus em nós. E aqui eu quis trazer essa mensagem desse Espírito de Emmanuel, que esteve encarnado lá como Públio Lentulus, bem pertinho de Jesus, mas ele ainda não tinha a compreensão, o entendimento, essa luz da verdade, e ele precisou de muitas e muitas encarnações para chegar a ser um espírito benfeitor, esse espírito iluminado que ele é. E nessa mensagem do livro Algo Mais, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, fala do futuro e nós. Cada noite, habitualmente, agradeces a Deus por mais um dia e quase sempre refletes no amanhã. De quais ingredientes se nos formará o futuro? Embora muitas ocasiões os homens a procurem no lado externo da existência, a resposta está sempre em nós mesmos. Como nós vimos na leitura do Evangelho, de que forma que os judeus viam e percebiam, aquele povo percebia, só estavam ligados àquelas práticas exteriores, né? As questões materiais. Então, à medida que se nos amplia a maturidade interior, reconhecemos que a evolução é um caminho de formação para o alto, e nos reportando ao progresso do espírito. Diariamente edificamos, e edificamos em nós e fora de nós, na nossa convivência com o nosso próximo. A cooperação que nos cabe no engrandecimento da vida. Em vista disso, se nos propomos a encontrar o amanhã melhor, cogitemos disso hoje. Comecemos avaliando a importância de compreender e servir. Esqueçamos ressentimentos e sombras, lembrando-nos de que a prática do amor é o trabalho para todos os dias, o trabalho da vinha do Senhor. E quantas vinhas nós temos essa oportunidade para estarmos trabalhando. Não reclamemos dos outros aquilo que possamos fazer por nós mesmos. Entendamos que os nossos problemas não são maiores do que muitas das dificuldades que afligem os nossos semelhantes. Vamos nos melhorarmos a nós próprios, a fim de que as nossas experiências se elevem. Vejamos em cada criatura um mundo à parte, e por isso aceitemos os nossos companheiros de caminho, tais quais são, sem exigir-lhes demonstrações de santidade ou de grandeza. Busquemos o trabalho constante no bem de todos, por ação capaz de impulsionar-nos para diante, livrando-nos de fixações pessoais e grades de sombra. E quantas fixações que muitas vezes a gente angaria para nós mesmos, né?
E finalizando aqui a mensagem, e atentos ao valor do tempo, avancemos, sem nos marginalizarmos nas perturbações das horas vazias, a ociosidade, né? Vamos sempre buscar algo que possamos desviar os pensamentos negativos, atrair pensamentos construtivos. O nosso futuro está sendo articulado nesse instante, por nós mesmos. Façamos agora o melhor ao nosso alcance, porque o amanhã, para nós, será sempre o nosso hoje, passado a limpo. Meus amigos, meus queridos, muito obrigada pela atenção de vocês. Que a paz e o amor de Jesus permaneça entre nós, hoje e sempre. Gratidão. Vamos, então, ao nosso passe. Vamos fechando os nossos olhos e numa posição bem tranquila, bem receptiva. Vamos em pensamento nos unindo a toda essa espiritualidade amiga. Essa espiritualidade que nos receberam com tanto carinho ao entrarmos nesse salão. Esteve junto a nós até esse momento, identificando as nossas necessidades, trabalhando todo o nosso mental, para que identificar aquilo que nós necessitamos, identificar aquilo que aqui viemos buscar nesta noite. E assim, unidos com essa espiritualidade, vamos percebendo que uma luz imensa vai caindo sobre todos nós. E os médiuns que se prepararam vão auxiliar para que todas essas energias possam chegar a cada um de nós neste momento, iniciando assim a terapêutica do paz. Essa luz de amor, de paz, chega até o alto da nossa cabeça, entrando pelo centro de força coronário, e daí passa a percorrer todo o nosso corpo físico e espiritual, passando pelo frontal, organizando os nossos pensamentos, clareando as nossas ideias, para que tenhamos sempre pensamentos positivos, pensamentos otimistas, pensamentos do bem. Essa luz, energia, passa pelo laríngeo, trabalhando a nossa fala, para que tenhamos sempre as melhores palavras a dizer. Que possamos levar a cada um que chega até nós uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, uma palavra que possa fazer com que ele tenha mais esperança. Que possamos também pensar que muitas das vezes o silêncio é o mais importante para o momento. Essa luz, energia, segue para o cardíaco, trabalhando os nossos sentimentos, para que a gente olhe o próximo com mais carinho, que a gente olhe o próximo com mais atenção, com mais solidariedade, com mais fraternidade, para que nós possamos sempre ter a melhor convivência. Desce para o gástrico, trabalhando essa região onde nós acumulamos as energias negativas, aquelas energias que nós mesmos, por desequilíbrio das nossas emoções, deixamos nos levar pela raiva, ira, pela insegurança, mas nesse momento seja feita uma limpeza profunda nesse centro de forças, trabalhando, retirando essas energias negativas e deixando esse centro em equilíbrio, mas que possamos sempre pensar em controlar as nossas emoções. Essa luz, energia, segue para o esplênico, para o genésico, trabalhando todos esses centros de força, vai até o nosso centro de força básico, no início da nossa coluna,
E daí, equilibrando todo o nosso corpo físico, todo o nosso corpo ósseo, nos dando firmeza, nos deixando firmes, eretos, para seguirmos a nossa caminhada. Essa luz sobe por toda a nossa coluna, chegando novamente até o alto da nossa cabeça, fechando assim todo um ciclo que passou por todos os nossos centros de força, nos equilibrou, deixando cada um mais harmonizados, mais fortes, mais serenos, mais tranquilos. E nessa serenidade é que agradecemos por boas energias que recebemos. E como foi dito aqui na palestra, de Jesus, que sempre falava de amar ao próximo, para que a gente possa fazer essa prática. Vamos nesse momento fazer as nossas vibrações para aqueles doentes nesse momento, doentes do corpo físico, corpo mental, emocional, espiritual. Se nesse momento chega até em nossa mente uma pessoa que esteja sofrendo, seja ela qual for o problema, vibremos por ela nesse momento. Emanemos boas energias, energias de paz, de refazimento, e que todos estes que sofrem nesse momento possam receber do seu anjo guardião e de toda essa espiritualidade amiga as boas energias para se recuperarem, para se refazerem, para se fortalecerem. E sim, pensando que amanhã é um outro dia e será melhor. Vamos vibrando também por todos aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão sem os seus lares, que ficam vagando, que eles possam nesse momento, junto com seus mentores, receber a orientação necessária para se equilibrarem também e seguirem a sua jornada. Aqueles que estão pelos vícios, que sejam orientados também para retornarem aonde estiverem, para o seu tratamento, se for necessário, mas que sejam nesse momento amparados por essa espiritualidade, fortalecidos também. E vamos agora, com toda essa espiritualidade, até os nossos lares. Que essa espiritualidade possa adentrar os nossos lares e fazer lá uma limpeza, uma higienização em todo o nosso lar, trabalhando todos os ambientes da nossa casa, retirando de lá todas aquelas energias negativas que lá nós geramos, talvez por nossos pensamentos, muitas das vezes por algumas conversas um pouco mais ríspidas, mas que nesse momento seja feita uma limpeza profunda nessa casa, no nosso lar, retirando essas energias e deixando lá um ambiente de paz, um ambiente de serenidade, um ambiente onde a gente possa se refazer ao chegar e adentrar. Que cada um que more conosco, que more em nosso lar, possa receber também nesse momento essas boas energias, se fortalecendo, se reequilibrando e também entendendo que é o lar onde nós temos a nosso aprendizado, a prática do amor, a prática do carinho, do respeito, da tolerância. Então que assim seja em nosso lar, que todos possam receber e lá seja um ambiente de paz e de tranquilidade. Retornando aqui para a nossa casa, de paz e amor, vibremos pelos nomes que foram colocados nas urnas, as urnas dos encarnados, que cada nome que esteja lá possa ser nesse momento verificado pela espiritualidade e levado a essa pessoa todas as benesses, toda aquela energia que essa pessoa necessita. Aqueles que estão nas urnas dos desencarnados, que eles recebam também as boas energias, as boas vibrações, que estejam em paz e se preparando para uma nova encarnação. Vibremos nesse momento, então, por toda essa casa que acolhe, essa casa que recebe a todos com muito carinho, com muita atenção, passando a cada um as boas energias, o abraço, o carinho e a orientação.
Vibremos pelas casas co-irmãs, Caspage e Crepado, que recebam também lá as boas energias de fortalecimento, de orientação, para que essas casas continuem também a levar para onde elas estão, na região em que estão, as boas energias, o ensinamento e a palavra do Mestre Jesus e principalmente o acolhimento de todos aqueles que lá chegam, com muito carinho. E assim, somos gratos por ter recebido e gratos também por nos permitir esse momento de doação, um momento que pensamos e passamos nossas boas energias. E vamos agora com toda essa espiritualidade que trabalha tanto com as ervas, com as matas, com as cachoeiras, com todo o ambiente, com toda a natureza, tirando dela todos os elementos necessários para colocar em nossas águas nesse momento. As águas que nós trouxemos, as águas que estão em nossos lares e que mentalizemos elas nesse momento, recebendo essas energias, recebendo lá esse lenitivo, incorporando na água aquilo que nós necessitamos como medicamento para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Que possamos ingerir essa água sempre com o pensamento no mais alto, fazendo as nossas reflexões e fazendo sim os nossos agradecimentos. Grato espiritualidade por tanto carinho, com tanta atenção, que traz a cada água nossa esse benefício, esse bem, esse medicamento. E assim grato por tudo que recebemos nesta noite, grato pela mensagem da palestra, grato por todas as benesses que recebemos aqui para o nosso fortalecimento, grato pelas nossas águas. E assim, agradecemos a toda essa espiritualidade que esteve conosco essa noite, que nos acolheram, que nos orientaram, que nos inspiram sempre, que eles estejam conosco durante toda a semana. Também que nós possamos estar junto a eles. E assim, que tenhamos uma semana de muita paz, uma semana de harmonia em nossos lares e que possamos nos manter firmes, fortes e com essa boa energia que recebemos, nos mantendo firmes e sendo luzes aonde nós estivermos. Agradecemos finalmente ao Mestre Jesus que nos permitiu estar aqui. Mestre, nos abençoe, ilumine os nossos caminhos, nos oriente sempre para o bem e que nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares. Terça-feira é feriado, mas estaremos aqui.